Salve, salve, meu amigo fanático! Nesse vídeo vamos falar sobre o último jogo do Corinthians. Detalhes, gols, bastidores, tudo sobre a partida entre Corinthians e Ceará que aconteceu na Neoquímica Arena no último domingo, dia 15. Vamos falar também sobre a reestreia de Renato Augusto com o manto do Alvinegro Paulista. Além disso, não podemos deixar de falar sobre o atacante que tem tirado o sono da Fiel. É isso mesmo, notícias atualizadas sobre a chegada de Roger Guedes no Corinthians. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Meu nome é Rony Silas. Seja bem-vindo e fique à vontade aqui nesse nosso humilde canal. E se for a primeira vez que você está aqui, já vai se inscrevendo, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui temos notícias atualizadas todos os dias. Muito obrigado a todos vocês que ajudam esse canal com curtida, com comentário, com a inscrição, com compartilhamento. Já somos mais de 31 mil fanáticos. Então já confere aí se você está inscrito no canal. Deixe o seu like maroto para ajudar esse canal que também é seu. E o último jogo do Corinthians, o que foi que você achou? Você acredita que Silvinho pode dar um jeito e ajustar a equipe do Corinthians? Ou não? Mesmo depois do último jogo, você acredita que Silvinho tem que ser mandado embora? Comente, participe, curta, deixe um salve aí nos comentários com o nome da cidade de onde você está falando, que durante essa semana vamos mandar vários salves para você aí que participa, curte e ajuda esse canal, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai, Corinthians! Lembrando que o sorteio da camisa do Corinthians foi no último domingo, dia 15. Muito obrigado pela participação em peso da galera do Norte e do Nordeste. Tamo junto, fiel. Porém, quem faturou o manto sagrado do Alvinegro Paulista foi a nossa querida amiga fanática, Nicleia Dias, da cidade de Andradina, interior de São Paulo. Parabéns, Nicleia. E continuem participando que logo mais vai rolar outros sorteios. Vai, Corinthians! O Corinthians venceu o Ceará por 3-1 neste último domingo, dia 15, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada, e conseguiu sua segunda vitória em casa no Brasileirão. O meia Adson, com 2 gols no primeiro tempo, foi o destaque da partida, assim como Renato Augusto, que reestreou pelo clube e fez um lindo gol depois de apenas 6 minutos em campo na etapa final. Com a volta do meia, outra boa participação de Juliano, o Corinthians apresentou um bom futebol diante do Ceará, que não perdia 11 jogos na temporada, e voltou a mostrar a cara de um time competitivo, que buscou o gol do início ao fim do jogo. É claro que ainda falta muito para o time chegar perto dos principais rivais, mas nesta tarde o Corinthians fez sua melhor partida no Brasileirão. E pela primeira vez conseguiu marcar mais de 2 gols em casa sob o comando do técnico Silvinho. Nos 8 jogos anteriores, o time havia conquistado apenas uma vitória, contra o Sport, por 2-1, 2 empates e 5 derrotas. Nos últimos 4 jogos, não conseguiu nenhuma vitória e assustou negativamente na derrota para o Flamengo, quando levou um baile dentro de casa. Com mais qualidade no meio-campo, com Juliano e, agora, com Renato Augusto, o Corinthians mostra mais opções, mais experiência e pode começar a pensar em entrar na briga por uma vaga na Libertadores. O bom futebol dos jovens Adson, Rony, que participou do primeiro gol, e João Victor, cada vez mais seguro na zaga, vem também ajudando na ascensão do Corinthians de Silvinho nesses últimos jogos. Na última partida, o atacante Jô se movimentou até mais que nos últimos jogos, mas ainda ficou abaixo do que o time produziu em campo. Aos poucos o Corinthians parece se acertar e mostrar uma perspectiva melhor para o seu torcedor, principalmente depois do futebol apresentado no início desse Brasileirão. A reestreia de Renato Augusto pelo Corinthians foi em grande estilo. O camisa 8 entrou no segundo tempo e, com apenas 6 minutos em campo, marcou um golaço de fora da área e ajudou o Alvinegro a bater o Ceará, por 3-1. Apesar da atuação, o meia viu falhas em sua performance e prometeu melhorar no longo prazo. Abre aspas. Acaba sendo engraçado. A gente se sente um garoto de novo. São 8 meses sem jogo. Sente um pouco no início. Feliz pelo gol, mas sei que tenho muito a melhorar. Errei coisas que não costumo errar. Bola que normalmente eu ganho. Mas feliz pela vitória, pelo gol e agora é trabalhar, afirmou o jogador na saída de campo. Depois de deixar o Corinthians ao fim da temporada 2015, Renato Augusto passou quase 6 anos atuando no futebol chinês.
A única partida do Meia havia sido em dezembro do ano passado e, por isso, a comissão técnica do Alvinegro adotou extrema cautela com o atleta. A tendência é de que o camisa 8 possa ser titular já no jogo do próximo domingo, dia 22, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. A vitória de hoje colocou o Corinthians com 21 pontos ganhos no Brasileirão e a equipe volta a sonhar como G6 e uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Mudando de assunto. Antes de assinar contrato com o Corinthians, Juliano nunca falou publicamente sobre a paixão pelo clube. Mas agora, em todas as entrevistas, o Meia faz questão de ressaltar o carinho que tem desde a infância pelo Timão. Como fez nesse papo exclusivo com o Esporte Espetacular, no qual o jogador falou de como já sofreu na pele de torcedor. Hoje, com segurança financeira graças a uma carreira consolidada no futebol, Juliano não esquece do passado humilde. Quando pequeno, não tinha televisão em sua casa e precisava dar uma fugidinha para conseguir ver o Timão. Abre aspas. Eu sempre fui corintiano, desde pequeno. Publicamente não disse isso. Sendo profissional, eu sempre tive isso. Minha família, amigos, eles sabem. Quando eu digo que a realização de um sonho é verdadeiro. Eu acompanhava o Corinthians quando pequeno. Não tínhamos televisão. Eu dormia na casa da minha avó quarta-feira para ver o jogo na TV pequena dela. Acabava a novela, minha prima queria ver outras coisas e eu chorava por não ver o jogo. Paixão de criança. O Corinthians é muito forte no Paraná. Lá, tem muitos corintianos, contou o meio-campista antes de prosseguir. Abre aspas. Eu comentei com minha esposa, tivemos outras propostas. Eu disse isso até para o Corinthians. Conversei com o Corinthians e com família. Estava em paz. Sabia que era para cá que teria que vir. Estou realizado em todas as áreas. Deus preparou. Estou maduro, estabilizado, motivado, experiente. Deus preparou esse momento para assinar com o Corinthians, completou Juliano, mais um nesse bando de loucos. Mudando de assunto. Provavelmente são poucos os torcedores do Corinthians que ainda aguentam ler qualquer coisa sobre a possível chegada de Roger Guedes. Apesar da espera maçante, a verdade é que as coisas estão andando, mesmo que em passos lentos. Os mais otimistas entendem que algum desfecho possa acontecer ainda no início desta semana, mas a palavra de ordem no negócio ainda é cautela. As tratativas do staff de Roger com o Shandong Luneng, da China, se arrastam por algum tempo, batalha que já era esperada que fosse assim. Nunca foi fácil negociar com os chineses, principalmente quando se trata de um clube que tem obrigações em dia e não tem a intenção de liberar o jogador. Mas paciência e persistência são alguns dos trunfos dos envolvidos na negociação. Não há pressa para o desfecho, mas sim objetivo e procedimento, diante dos quais há otimismo quanto ao sinal positivo por parte de quem está neste momento à frente das conversas, com os representantes do Shandong. Nos bastidores, o Corinthians trabalha com a informação de que a rescisão está andando de pouco em pouco, mas não se sabe quando a resposta virá. Uma expectativa otimista dá conta que nos próximos dias, ou horas, Roger Guedes estará com a liberação em mãos para finalmente se tornar jogador alvinegro. Mesmo os mais otimistas, no entanto, seguem com cautela para tratar do assunto. Isso porque caso a rescisão não saia, e essa hipótese não está descartada, o atacante não virá, uma vez que o Timão não está disposto a arcar com qualquer valor para compensar os chineses financeiramente. Por isso, a postura corintiana continua sendo de aguardar para poder concluir um acordo que já foi apalavrado com Roger e com seu staff. Quando, e se, a rescisão sair, dificilmente ele não será jogador do Corinthians nesta temporada. Aos torcedores resta assistir a mais alguns capítulos dessa novela, na qual o final pode valer muito a pena e ele pode estar mais próximo do que nunca. Vai Corinthians! O Corinthians não tem como prioridade emprestar o meia Matheus Vital. O jogador, por sua vez, também não vê o futebol da Grécia como primeira opção. Mesmo assim, tanto o clube quanto o jogador viram com bons olhos a sondagem do Panathinaikos e aguardam a formalização de uma proposta. O interesse do clube grego agradou por conta das circunstâncias de momento. Sem propostas de grandes centros do futebol, Matheus Vital vê o Panathinaikos como uma porta de entrada na Europa. Caso vá bem, teria mais facilidade de se transferir para uma liga maior do velho continente.
Ao mesmo tempo em que as chegadas de Juliano e Renato Augusto podem melhorar o Corinthians e potencializar o desempenho de Matheus Vital, elas aumentam a concorrência no setor do jogador, que ficou na reserva nos últimos 3 jogos. Aos 23 anos, o meia também pensa em buscar novos ares após 3 temporadas e meia no Timão, o que não significa dizer que ele esteja insatisfeito no clube. A diretoria corintiana prefere vender Matheus Vital, mas ainda não encontrou interessados em pagar o que o clube pede. Um eventual empréstimo ajudaria a aliviar a folha salarial do clube. Na sondagem, o Panathinaikos abriu a possibilidade de fixar em contrato o valor para a aquisição do jogador daqui a 1 ano, condição que agrada o Timão. Recentemente, o clube negociou Ramiro com o Al-Ahly, de Dubai, em empréstimo nos mesmos moldes. A janela de transferências para a Grécia fecha no fim deste mês. Matheus Vital tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Ele é o vice-artilheiro da temporada, com 5 gols, ao lado de Gustavo Mosquito e atrás apenas de Jô, que tem 7. O meia também foi responsável por 3 assistências. Ele ainda não marcou no Brasileirão e já disputou 28 jogos na temporada. Comente, participe, deixe aí o seu Vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Vai Corinthians!